Se tem um ponto que causa muita discussão, muita polêmica nas licitações, é justamente o frete nas licitações. E a ideia desse vídeo é tentar mostrar quais são os pontos que você tem que se atentar na hora de você calcular o seu preço, o quanto que o frete impacta, como que funciona essa parte de frete e principalmente dar algumas dicas ali no final do vídeo para você entender e aprimorar, melhorar ali a sua estratégia para ter um preço mais competitivo, levando em consideração que você pode diminuir um pouco o seu custo com o frete, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique Serra e seja bem-vindo à Magna Licitações. Bem, gente, você já deve ter reparado que constantemente agora eu tenho um papelzinho, um livrinho aqui onde eu coloco os principais pontos para poder falar para vocês, para eu não me esquecer de nada. Antigamente eu acabava fazendo do que eu achava e começava a falar sobre o assunto, só que muitos vídeos ficavam faltando algumas coisas porque a gente que gosta vai falando de um assunto, depois muda e depois acaba deixando algum ponto ali importante sem passar. Então, constantemente agora vocês vão ver que a gente está com uns tópicos aqui, eu anotei principalmente 6 tópicos que eu preciso falar para vocês, e aí esses 6 tópicos vão me guiando aí durante o vídeo, beleza? Mas antes de mais nada, vamos começar aqui então, que como que a administração ela paga o frete na licitação, como que durante a licitação esse frete é embutido, ele é cobrado. O frete, gente, ele é sempre já incluso no seu preço, tá? Muita gente tem essa dúvida ainda, parece uma dúvida bem simples até para quem já participa, mas para quem ainda não está habituado, para quem está entrando no mundo das licitações, sempre que você for dar o seu lance, você já tem que levar em consideração que o frete está embutido ali. A administração pública ela nunca cobra o frete à parte, você nunca pode cobrar o frete à parte, nunca paga à parte. Então, quando você for dar o lance, você tem que falar, se o seu mínimo é R$10 no item, tenha em mente que esses R$10 já está incluso o frete, principalmente para as licitações sob o sistema de registro de preços. Para quem não sabe, é um mecanismo onde o governo não é obrigado a comprar tudo, ele pode comprar parcelado, e aí o seu preço vai sim impactar, o seu frete vai impactar muito, porque quando a licitação não é sob o sistema de registro de preços, geralmente é uma entrega única. Claro, no edital vai estar prevendo quando for diferente, mas geralmente é uma entrega única. Quando é sob o sistema de registro de preços, a entrega pode ser parcelada, os pedidos podem ser parcelados, né? Então, você tem que sempre se atentar. Esse frete é sempre por sua conta e é por esse motivo que quando a administração ela tem a disponibilidade orçamentária, ela não faz o sistema de registro de preços para conseguir um preço ainda mais competitivo, porque a gente sabe que quando é no SRP, que a gente chama, né? Quando é no SRP, fica assim um pouquinho mais caro, ou então alguns fornecedores, algumas empresas que já estão habituadas, levam em consideração isso e não dão o maior desconto possível, pois sabem que as entregas vão ser parceladas e pode haver pedidos de diversas quantidades, e aí isso com certeza vai impactar um pouco ali no preço final, beleza? Ainda sobre essa parte do frete, você sempre tem que levar em consideração do seu produto. Qual que é o produto, qual que é o serviço? O serviço geralmente não tem frete, né? Basicamente é o deslocamento para prestar o serviço. Mas eu digo, quando você vende um produto, você sempre tem que levar em consideração qual que é a média de mercado onde se pede aquele produto em quantidades. Exemplo, se você vende hortifruti, você sabe que a entrega desse produto ela vai ser semanalmente, muitas das vezes 2, 3 vezes por semana, porque é um produto que estraga muito rápido. O órgão público ele não tem condições de comprar tudo de uma vez e consumir tudo de uma vez. Então é muito comum que nessas licitações as entregas sejam muito picadas, e aí você tem que saber disso na hora de calcular o seu preço. Você vê lá a quantidade às vezes de uma caixa de tomate, estão licitando 100 caixas de tomate, você está achando que é uma entrega só? Muito provavelmente a chance de que não seja uma única entrega é enorme. Eu não vou falar 100% porque não dá para prever todos os casos, né? Mas é quase 100% de chances que as entregas daquele produto serão parceladas ali durante toda a vigência da ata, e aí depende de como que está sendo licitado, beleza? Diferentemente, se você vende, por exemplo, deixa eu pensar aqui um produto que você pode
ganhar, porque a quantidade geralmente são entregues muito. O próprio asfalto, eu já falei do asfalto em vídeos anteriores e estava procurando um outro exemplo, mas o asfalto é um bom exemplo. Quando você vende asfalto, por mais que o preço seja baixo, geralmente se compra em diversas quantidades, que é justamente para uma área grande. Então o frete nessa área é um pouco diferenciado do cara que vende hortifruti. Então cabe você sempre, no seu segmento, analisar qual que é a frequência de pedidos. Eu dei 2 exemplos extremos para ficar fácil de entender, mas no seu ramo você tem que tentar interpretar e entender, e principalmente tentar entender a lógica do órgão público. Quando você vê uma licitação, por exemplo, de material elétrico, e aí nesse material elétrico é para uma prefeitura, uma cidade inteira, sempre cabe você tentar perguntar para o órgão público, caso seja uma licitação presencial ou se uma licitação eletrônica, tentar dar uma analisada no termo de referência ou na justificativa da contratação, qual que é o objetivo daquela contratação. Se for muitas das vezes uma reforma em uma escola, provavelmente vão pedir quase tudo de uma vez. Agora, se for para manutenção da cidade, por exemplo, aí você tem que entender que serão pedidos de acordo com a demanda. Então, essa sacada de você analisar o edital e ver qual que é a necessidade do órgão em realizar aquela compra, ajuda muito na hora de você calcular o seu frete e, consequentemente, de você ter um preço melhor ou não. Eu espero que esse ponto tenha ficado bem claro, porque é comum nós vemos pessoas que estão iniciando no mundo das licitações errar e levar até muitas das vezes um prejuízo, ou não conseguir entregar o material, ou até mesmo deixar de ganhar porque calculou errado, interpretou errado a necessidade do órgão. Como eu falei, esses 2 exemplos são muito fáceis e muito claros de você entender. E uma reforma, quando você vê que o objetivo daquela contratação é uma reforma, provavelmente vai ser contratado tudo de uma vez. Se for para uma manutenção geral, uma coisa bem ampla, na própria justificativa você vê que é uma coisa meio genérica, você já tem que ter em mente que serão pedidos parcelados, tá? Pode ser que não, pode ser que aquele órgão, né, eu dei o exemplo aqui no caso da prefeitura, mas pode ser que a prefeitura, ela peça tudo de uma vez, mas você tem que calcular com que não seja isso, tá? E outra coisa muito importante para vocês também, agora fugindo até um pouco do frete, eu falei que a gente acaba gostando do assunto, acaba desviando, mas depois eu volto aqui, por isso que eu anotei. Uma coisa muito importante que você tem que saber também é que você tem que estar preparado para caso a administração pública peça tudo de uma vez. Às vezes a gente vê uma licitação grande onde a empresa ganha levando fé, acreditando que serão pedidos parcelados. E muitas das vezes a administração pede tudo de uma vez e a empresa não tem o capital, muitas das vezes não consegue entregar tudo de uma vez. Isso aí é um ponto que você tem que se atentar. Não está dentro do segmento de frete, mas é uma dica boa aí que eu acho que vai ajudar a você que está querendo participar de uma licitação e ver uma licitação grande ali. Então essas são algumas dicas. Primeiras dicas básicas aqui, analisar a modalidade de licitação, a justificativa do órgão, para você tentar ver e principalmente saber que o frete é sempre por sua conta, já embutido no preço que você está colocando ali na oferta, no seu lance da hora da licitação, beleza? O próximo ponto aqui, eu coloquei, se outra empresa pode entregar. Muita gente tem essa dúvida, se é obrigatoriamente ele que precisa entregar o material ou se pode ser outra empresa. Gente, isso aí é outro ponto que dá muita discussão. A minha opinião, o meu entendimento é o seguinte: você tem que entregar, a responsabilidade é sua, sempre. Agora, você muitas das vezes pode mandar pelo correio, você pode mandar via transportadora, você não é obrigado a abraçar todas as, digamos assim, todas as fases daquela contratação. Muita gente entende que isso é subcontratação, eu entendo que faz parte da estratégia da empresa, muitas das vezes terceirizar a entrega porque não é o forte dele, e para mim isso não tem problema nenhum, não está relacionado à atividade fim, é apenas a entrega, tá? E você contratar uma empresa para fazer isso não tem problema, mas você sempre tem que ter em mente que a responsabilidade é totalmente sua. Eu já vi algumas vezes pessoas entrando em contato com a gente aqui, falando que estava com problema na entrega do material e que a transportadora que ele contratou era ruim e que ele estava sendo penalizado e que isso não era justo. Gente, é justo, tá? Na verdade, é justo, é complicado falar isso, mas assim, a administração não está errada em cobrar de você. Foi você que participou da licitação, foi você que ganhou o produto, é você que vai receber aquela quantia. Se você, por acaso, terceirizou a entrega, pediu para alguém, uma logística, contratou uma empresa para fazer essa entrega, não tem problema. Mas
a responsabilidade é sua. Tá? A responsabilidade do objeto chegar no órgão dentro do prazo, chegar de acordo com as especificações, tanto de embalagem quanto horário de entrega, não é incomum a gente ver pessoal sendo penalizado ou talvez tendo dor de cabeça porque a transportadora chegou no órgão público às 5 da tarde e o órgão fechava às 4h30. É uma responsabilidade que você, quando você contrata alguém, você tem que passar isso, tá? A responsabilidade não dá para você passar a responsabilidade para a transportadora e pedir para a administração pública cobrar da transportadora ou quem manda pelo correio, falar que a culpa é do Correios. Gente, isso aí, infelizmente, ou felizmente, né, não dá para saber, é uma responsabilidade que tem que ser de quem participou da licitação. O contrato com a administração pública é com a empresa que ganhou. E é para aquela empresa que ela vai pagar e é para aquela empresa que ela vai cobrar. Tá? Então, por mais que você peça para que outras pessoas, outras empresas, outro entregue de uma maneira que não seja necessariamente a sua empresa, isso é um risco que você vai ter que correr ou que você vai ter que arcar com as consequências caso dê alguma coisa errado, tá bom? Mas não tem problema nenhum. Você mandar um material por Correios, pedir para chegar no órgão público, você pode mandar nota fiscal depois. Tem gente, inclusive, que faz o seguinte, ele contrata de um fabricante e pede para o fabricante entregar direto no órgão público. E aí um problema que muitas vezes o pessoal fala, mas e a nota? A nota fiscal que o órgão público vai aceitar é a da sua empresa. Como eu falei, foi você que ganhou a licitação. Então, a nota fiscal que você tem que entregar é a sua. Você pode mandar pelo correio, você pode mandar por e-mail. Muitas prefeituras, órgãos públicos, eu estou dando exemplo da prefeitura porque geralmente é o mais comum de dar esse problema, mas geralmente o órgão público, ele aceita você mandar a nota fiscal pelo e-mail, tá? Você manda o e-mail, o material chega, você manda a nota, só que a transportadora, ela não pode ficar andando com esse material sem nota, então ela vai andar com a sua nota, tá? Com a nota que você comprou aquele material. Entretanto, ele não vai deixar essa nota no órgão público, essa nota fica com você, tá bom? É só você tentar acertar isso com o fabricante ou com a transportadora para que não haja problemas, beleza? Mas até aí isso não é um problema, você pode ganhar a licitação e pedir para que o fabricante entregue direto lá e você depois você paga para ele, né? Você entrega a nota para o órgão público e muita da gente vai falar assim, mas aí fica fácil, eu só ganhar a licitação e pedir para o fabricante entregar. Realmente. E por que você está participando da licitação e por que o fabricante não está? E aí a gente entra num outro problema, uma coisa muito maior, que muitas das vezes o fabricante não tem toda a documentação para participar da licitação, às vezes a licitação é exclusiva para MEU e para EPP, ele não pode entrar, então tem diversos fatores ali e que você pode comprar dele, o risco é seu, muitas das vezes o fabricante não está disposto a aceitar as regras e as condições de entrega ou até mesmo de pagamento do órgão público e você faz isso, só que claro, você tem a sua margem de lucro, você compra, o risco é sempre seu, você vai comprar do fabricante, entregar para o órgão público e aí pode ser que sejam entregas parceladas, pode ser que seja uma entrega total, mas é esse jogo que você vai ter que ter, entre você negociar com o fabricante e você fazer a entrega no órgão público, beleza? Eu acho que até aí também deu para entender bastante, eu vou passar para o próximo ponto aqui que quanto que o frete geralmente impacta no seu preço, e essa é uma dúvida muito comum, principalmente para quem participa de licitação SRP, porque, como eu já falei, o SRP é o Sistema de Registro de Preços, tá? Para quem não gravou ainda. O SRP, o órgão público ele não é obrigado a comprar tudo de uma vez, e aí você fica meio que vendido na hora de calcular um frete, se você vai calcular uma entrega, 10, 20, 30, 40, 50 entregas, depende. Isso aí é aquilo que eu falei, você vai precisar ter um conhecimento bom do seu nicho ali, da sua área de atuação e entender quanto que impacta. Para alguns materiais, como geralmente até mesmo hortifruti, material de expediente, material elétrico, geralmente, gente, tudo falando aqui, geralmente é uma coisa muito genérica, mas você vai ter que fazer essa conta para o seu segmento. Geralmente gira em torno aí de 7 a 10% do valor do seu produto. Geralmente, tá bom? Porque até mesmo na entrega você tem que levar em consideração o volume, o peso, tem diversas variáveis aí que vai depender muito do seu segmento. Mas é uma conta bem de padeiro mesmo assim, digamos, né? Que gira em torno de 7 a 10%. Você
pode levar essa porcentagem na hora de você, para quem está começando, mas você vai precisar fazer essa conta para ser muito mais preciso e muito mais preciso mesmo na hora de você dar o seu preço final, para você ter um bom preço e para você não levar um prejuízo dependendo da quantidade de entregas, tá? Inclusive, vou dar um exemplo no final de uma estratégia que você pode fazer para você conseguir otimizar isso. É um aluno nosso que ele utiliza essa estratégia e isso é muito bom, tanto para ele quanto para o órgão público, é uma vantagem enorme, mas eu vou contar no finalzinho, porque eu não quero me perder aqui na minha pauta, beleza? Quantas entregas devo fazer, né? Então, as entregas, como eu já falei, vai depender da modalidade. Quando não é o sistema de registro de preços, você precisa sempre olhar no edital. Se não for SRP, é bom você dar uma analisada. Às vezes, até mesmo não sendo SRP, lá está previsto o cronograma de entrega. E aí você pode fazer um cálculo, né? Traçar uma estratégia para caso você ganhe, como vai ser a logística. Às vezes você vê uma licitação que não é SRP e que o hortifruti é um exemplo bom porque ele sempre a entrega constante, mas pode ser qualquer coisa. Você pega uma merenda escolar, por exemplo, é muito parecido. A entrega ela tem que ser contínua, né? Ela tem que ser constante ali, frequente, e você tem que fazer essa estratégia antes de participar. Você vai sentar ali, ver quais são os locais de entrega, tentar negociar com algumas transportadoras ou com o seu fabricante como é que você consegue fazer essas entregas e aí você calcula, traça a melhor rota. Para quem já está há muito tempo no mercado, sabe que essa parte de logística é uma das coisas que é um grande diferencial para ter preço. Tem alguns segmentos onde realmente a diferença do primeiro colocado para o segundo é centavos. E aí, esses centavos basicamente acaba se dando tanto na estratégia tributária, quanto principalmente na estratégia de logística da empresa, tá? Então, essas são algumas dicas que eu posso dar para você sempre tentar analisar o edital. Parece muito batido isso, parece muito clichê eu falar para você ler o edital, mas lá tem muita informação que você tem que saber usar a seu favor. A gente vê que muita gente só pega o edital e olha a descrição do objeto e vê se ele tem aquele produto ou não. E isso é bom? É bom, só que não só isso. Você fazer isso é interessante, mas não faça só isso. Leia as partes que também vão te dar vantagens. A parte de cronograma de entrega, a justificativa do órgão, que eu já falei, essa é uma grande sacada para você entender se vai ser pedido tudo de uma vez ou não. O prazo de validade da proposta, validade do produto, até mesmo garantia. Isso é uma parte que não está relacionada também à logística, mas existe alguns tipos de garantia. Tem garantia onde você vai no órgão público pegar o material e você tem que arrumar e depois trazer de volta, isso é um custo. Tem garantia onde o órgão público ele leva esse produto para você ou para o fabricante, aí você é um outro tipo de garantia, e aí você vai precisar calcular. Tudo isso são informações que vão estar no edital ou principalmente no termo de referência, né? Eu falo edital, quando eu falo edital, são editais anexos, mas no termo de referência, que é o anexo do edital, geralmente é o anexo 1, lá vai estar falando tudo isso, e isso é muito importante mesmo. Pessoas que trabalham com licitações, pessoas sérias que trabalham com licitações, leem o edital. E muito mais do que ler o edital, é ler os anexos do edital. Lá tem muita informação importantíssima. Tem órgão público que coloca, inclusive, uma relação quando fazem licitações com participantes. Eu já explico o que é isso. Tem muitos órgãos que colocam uma relação dos endereços que devem ser entregues. Tá? Então ali é muito importante você ver aonde que está, traçar a sua rota. Isso aí é o que eu tô falando, é o que vai diferenciar se o seu preço vai ser competitivo ou não, beleza? Eu falei que ia comentar dos órgãos participantes. Tem vídeo no canal falando sobre isso, apenas para relembrar. Existe uma maneira que o órgão público ele faz uma licitação em conjunto com outros, tá? Então muitas das vezes, alguns segmentos, alguns produtos todos os órgãos compram. Material de escritório é o exemplo clássico. Todos os órgãos públicos compram material de escritório, folha sulfite, grampeador, clipe de papel, e muitas das vezes eles se juntam para fazer uma licitação. Um faz e coloca para entregar também nos outros. É uma maneira deles economizarem tempo ali e até mesmo hora de trabalho ali, o homem da hora trabalhada, porque é um órgão que faz a licitação e coloca as quantidades dos outros, tá? Mas tem um vídeo só explicando sobre isso, falando como que funciona, é só para vocês entenderem, beleza? Então essa é ler o edital e o termo de referência, tirar as informações importantes dali, é uma grande dica também, beleza? Eu vou contar aqui a história que eu falei para vocês de um aluno nosso,
onde ele tem uma estratégia muito boa para ganhar nas licitações. Claro que ele tem um certo capital para poder fazer isso, porque no começo você vai ter que contar muito com esse capital, mas é uma estratégia totalmente válida que é um diferencial para ele. Ele vende produtos que são entregas quase que diárias, tá? Não é hortifruti, mas é um produto que a entrega é quase que diária. E aí qual que é a estratégia dele? Ele tenta ganhar todas as licitações entre o fabricante dele, o distribuidor dele e até ele. E aí quando o órgão público, o fabricante vai entregar aquele produto para ele, ele sai já distribuindo todos os órgãos públicos que ele ganhou. Então é muito mais fácil porque já está na rota entre o fabricante e a empresa dele, e só que no meio do caminho ele já pede para o cara, ó, deixa 20 ali, 15 aqui, e ele vai, durante aquela rota, ele se esforça para ter um preço altamente competitivo, porque o frete ele já pagaria de qualquer maneira. Essa é uma grande sacada que ele teve e que pouca gente que trabalha com licitação, que tem gente que trabalha há 20 anos e não teve essa sacada ainda, de buscar os órgãos entre o seu distribuidor, o seu fabricante e a sua empresa. E aí, quando ele vai fazer essa entrega, ele já vai distribuindo para você. O custo para ele fazer isso é muito menor, tá? Claro que ele deve negociar um valor diferenciado, porque tem que desviar um pouquinho da rota, mas sai muito mais barato porque ele já aproveita uma carreta inteira e, em vez de deixar na empresa dele, ele já vai deixando picadinho ali nos órgãos públicos, beleza? Então, essa é uma grande sacada e você pode adaptar essa ideia para outras coisas, como por exemplo, se você ganhou uma licitação perto da sua cidade, busca ganhar a licitação que está mais próximo ainda, porque você, muitas das vezes, na entrega, já faz ali toda aquela região, já entrega em 2, 3, 4, 5 lugares e você economiza frete, tá? Então veja que é uma engrenagem que quanto mais você vai ganhando as licitações, não mais fácil, mas mais chances você tem de ganhar a próxima, porque se você já entrega, a gente está em Campinas, aqui na região de Campinas, né? Se eu já entrego algum determinado produto em Campinas, para eu entregar em Valinhos, em Vinhedo, em Hortolândia, Sumaré, é muito mais fácil, porque eu já tenho que entregar de qualquer maneira algum produto naquela região, e aí eu já tento fazer toda uma rota, já planejo, faço todo meu planejamento na logística para ganhar para ter essa economia, né? Já que eu vou ter que me deslocar até lá, eu me deslocar com uma carreta cheia ou vazia, ou até mesmo uma Fiorino, uma picape, depende do seu produto, você ganha nessa estratégia, beleza? Essa é uma boa dica que eu posso dar para vocês. Outra dica que eu posso dar para vocês, que parece óbvia também, mas muita gente não se atenta, é veja se o correio entrega o seu produto. A gente sabe que existem produtos que não são comprados com essa frequência que eu falei. O produto desse nosso aluno, ele é uma compra contínua, ele tem que fazer entregas quase que diárias. Mas, caso o seu produto não seja isso, você pode buscar o Correios faz essas entregas e tem sites que fazem essas buscas. Gente, não fique dependendo apenas de uma transportadora, não fique dependendo apenas do correio. Tem tipos de materiais que o correio não entrega, e aí você vai precisar sim estruturar, pensar em como você pode fazer isso. Se eu não me engano, por exemplo, álcool, eu acho que o governo o Correios não entrega. Então, se você vende álcool, você tem que ter uma logística diferenciada, porque você não pode colocar numa caixa de correio e mandar pelo Sedex, por exemplo, porque vai dar problema, é proibido você, se não me engano, o correio transportar produto inflamável. Existem as regras ali, né? Aí cada um no seu segmento pesquisa se o seu produto pode ou não, eu dei um exemplo apenas, mas é uma dica importante. O correio é uma grande saída, uma grande solução, e você ter mais de uma. Se eu não me engano, tem sites exclusivos para você fazer essa busca, acho que migalhas.com, não sei se é migalhas, tem um site que eu tenho no meu favoritos ali, vou ver se eu deixo para vocês aqui na descrição desse vídeo, que ele faz buscas de empresas de logística. Você mostra qual que é a sua demanda, né? Você coloca lá qual que é o produto, qual que é o peso, qual que é o tamanho, tudo. E aí vão aparecer empresas interessadas em fazer essa logística. E aí você cota, veja qual que vale mais a pena para você, veja qual que tem os melhores prazos para pagamento, prazos para entrega. E aí você acaba tendo mais de uma opção. Nunca dependa apenas de um único lugar. Essa é uma dica que a gente dá não só para transportadora, como de maneira geral. Nunca dependa apenas de um órgão, nunca dependa apenas de uma transportadora. Tenha sempre diversificação. Diversifique os órgãos que você vende, diversifique as possibilidades de entrega. Tente sempre diversificar, porque essa, no nosso entendimento, claro, é uma das maneiras que você tem de absorver melhor algum tipo de prejuízo que você possa vir a ter durante
durante qualquer percurso aí na sua empreitada aí empreendedora, tá bom? A gente sabe que tem gente que pensa diferente e não tem nada errado com isso, tá tudo certo, tudo bem. Tem gente que pensa que é melhor você se empenhar e ter um grande contrato com um órgão público do que ter pequenos contratos com vários. E é uma estratégia válida também. Eu não estou falando que é uma estratégia errada, gente. Se você por acaso pensa nisso, pensa dessa maneira, tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Você pode sim se empenhar e ganhar um grande contrato com um órgão público. Mas o fato, e você tem que saber disso, e não sou eu que estou falando, é verdade, que se aquele órgão atrasar aquele seu pagamento, quanto que isso impacta no seu capital, na sua empresa. Você depender apenas de um órgão pode ser muito bom porque você consegue focar suas forças em fazer o melhor serviço possível, ter um preço mais competitivo, você se empenha muito mais, você consegue ser ainda melhor naquela licitação. Mas você tem que ter em mente que se ele atrasar, pode ser também muito pesado para a sua empresa. Então, tudo é uma questão de estratégia. Eu, honestamente, aconselho que, caso você esteja começando, a diversificação é uma boa saída, tá bom? Você ter várias opções, tanto de órgão público para vender, quanto de empresas para fazer a entrega, é uma boa saída. Claro, isso dá muito mais trabalho. Eu não sou também ingênuo de acreditar que dá o mesmo trabalho. Você vai precisar pensar numa logística de entrega para cada licitação, você vai precisar cotar com uma empresa para fazer essa entrega para você em cada licitação, o custo para você vai ser variável dependendo da distância, então assim, é muito mais, como se diz, trabalhoso. Entretanto, se um órgão deixar de pagar, você vai ter ali, se você tem, exemplo, 20 órgãos que você entrega, se um atrasar um pagamento, que às vezes acontece, você não vai sofrer tanto quanto se todo o seu capital tiver investido apenas em um órgão público. Claro que para quem faz o oposto, é muito mais tranquilo, digamos assim, de você controlar até mesmo, né? Você só tem um órgão para receber, é mais fácil você controlar, é mais fácil de você cobrar caso haja algum atraso, tem medidas para cobrar, a gente tem vídeo aqui, diversos materiais falando sobre isso, mas é um risco. Então, você vai ter que fazer essa análise, tá, gente? Não tem certo ou errado, a sua empresa e o seu segmento vai te direcionar bastante frente a isso. A gente sabe que tem segmentos onde as licitações, de maneira geral, são grandes, e aí você ganha uma licitação desse vulto, automaticamente você fica um pouco engessado em comprometer ainda mais o seu capital com outras licitações, pois são segmentos de licitações onde as licitações são muito vultuosas. O asfalto, que eu dei exemplo no começo do vídeo, é muito claro. No asfalto, geralmente se licita num vulto muito grande. E aí, vou cair num outro problema de um outro vídeo que a gente já falou aqui, de como escolher o seu segmento, mas isso é assunto para um próximo vídeo, para uma outra aula, tá? Eu espero que esse ponto de frete aqui tenha ficado claro, que eu tenha conseguido pelo menos dar algum insight para você, dar alguma dica de como que você pode ter uma certa vantagem, otimizar, né, o seu custo aí, deixar ele cada vez mais enxuto para você ter um preço mais competitivo nas licitações. E para quem ainda estava na dúvida, é bom sempre bater nessa tecla para o pessoal não ter essa dúvida. O frete, gente, ele é sempre por conta de quem está vendendo, de quem está ofertando. Você nunca cobra esse valor à parte, beleza? Gente, eu já ia esquecendo, eu estava até encerrando o vídeo. Outra coisa que eu lembrei aqui agora é o seguinte, outra dica muito importante para você que está começando nas licitações é sempre você não buscar licitações muito distantes, tá? Parece óbvio isso, mas não é incomum a gente ver empresas que ligam para a gente aqui e fala que está entrando no mundo das licitações e quer participar de uma licitação que o local de entrega está 700, 1000, já vi empresas falando de 2.000 quilômetros de distância, gente. Isso aí são licitações boas, pode até ser que seja, não conheço todas, dependendo da licitação é muito boa. Só que para quem está começando, é um risco muito grande, tá? Eu sempre aconselho vocês a começarem perto e tem oportunidade perto de você. Se você olhar ao seu redor, você vai encontrar uma prefeitura, um hospital, uma escola, você vai encontrar sim lugares perto da sua empresa, perto do seu distribuidor, do seu fabricante, se acaso você seja fabricante, perto do seu raio de atuação ali, que venda o seu produto, que você consiga vender o seu serviço ali também, beleza? Parece uma dica muito simples, mas dá sim para você começar perto e conforme você for tendo um capital maior, ou até mesmo naquela estratégia que eu falei para vocês de
logística entre o seu fabricante e distribuidor, aí você vai expandindo, você vai conseguindo expandir de acordo com as estações que vocês já ganharam, vocês vão pegando um pouquinho mais longe, e aí é caminho da que você já entrega, e você vai expandindo. Nunca comecem, claro, essa aqui é sempre a minha opinião, é a minha visão de como que seria uma boa maneira para você começar, tá? Mas se você quiser começar longe, aparecer uma oportunidade longe da sua empresa, você quer entrar, vai lá, tenta, mas você sempre tem que ter muito bem calculado esse frete, muito bem calculado esse custo de entrega, tá bom? Para você não sofrer, não ter dor de cabeça aí durante a sua vida nas licitações, beleza? Começa sempre bem perto da sua empresa, você vai encontrar, vai expandindo aos poucos, e se você achar interessante começar longe, tudo bem também, mas sempre se atente a esses pontos que eu falei aqui, beleza? É isso, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.